Senhor, galera, tudo bem? Nós estamos aqui hoje novamente com mais um episódio do Vozes Cast. E dessa vez nós estamos aqui com a presença ilustre da nossa pastora Carol. Pastora, por favor, se apresente para o pessoal. Paz do Senhor a todos. Me chamo Carolina Dias, sou evangelista aqui na Adebras e atualmente auxilio meu marido, né, o pastor David, aqui na Vila Matilde. Beleza. Pastora Carol tá aí na caminhada com a gente, né, pastora? E eu gostaria de começar esse podcast te perguntando como foi que tudo começou? Porque é uma caminhada, né? Até a gente chegar nisso de pastorado, de você pastorear vidas, pastorear almas. Então, assim, como é que foi o início da sua caminhada? Onde que tudo começou na sua vida? Amém. Eu tô um pouco nervosa, tá, gente? Então não me levem a mal. Bom, acho que quando eu aceitei Jesus eu tinha 13 anos. Eu era adolescente, vivi uma família ali, um momento conturbado e na igreja eu encontrei um refúgio. A gente tinha um grupo de jovens muito forte lá e foi muito especial. A gente trabalhou juntos por anos. E desde sempre eu tinha no meu coração estar disponível para o Senhor. Então, desde que eu entrei na igreja, aceitei a Jesus, comecei a participar de grupo de louvor, depois virei regente da mocidade, depois virei líder de mocidade, depois comecei a trabalhar com as irmãs, como regente também. Então, eu tenho isso no meu coração desde que eu aceitei a Jesus, né? Ele fez uma transformação tão grande na minha vida que eu sempre falei, eu quero estar disponível. Então, o que precisar fazer, eu vou fazer. Já auxiliei na cantina, já limpei a igreja, já fui regente, tesoureira, secretária. É o irmão Onde Bombril. precisava, tá precisando de ajuda? Então eu vou lá ajudar. Então eu sempre fui essa pessoa disponível para a obra, disponível para o Senhor. Então acho que foi nisso onde tudo começou, né? Desde que eu aceitei a Jesus. Meu primeiro trabalho, assim, na igreja foi no grupo de louvor. Então a líder do louvor, ela me chamou e ela me perguntou o que significava o louvor para mim. E ela pediu para eu escrever num papel e entregar para ela. Eu escrevi, né? Eu já não lembro muito bem a frase exata do que eu coloquei, mas eu lembro que eu coloquei algo mais ou menos assim, que era a expressão da intenção do nosso coração, né? De adorar o Senhor, de buscar Deus. E era uma expressão cantada, mas ainda era a palavra. Então eu tinha isso comigo e eu respondi isso para ela. E entreguei para ela e depois ela me chamou, falou: vim participar do grupo, era um teste, era para te conhecer, porque eu tava na igreja acho que há 4 meses quando ela me Nossa. fez esse convite, assim. E minha família não é evangélica, eu visitava poucos cultos, assim, então, da minha família hoje, acho que eu sou a única que tá na igreja, né? E naquela época também, tinha eu e minha irmã, então era tudo muito novo para mim. Então ela me chamou e eu tinha aquilo de estar disponível e não decepcionar. Então, é um ensaio, eu tenho que estar no ensaio, eu vou no ensaio. Começa às 4, então eu vou chegar às 4. Eu vou chegar às vezes 10 minutos antes. É, Então eu sempre tive isso comigo, de participar, né, de interagir. Sempre me considerei muito comunicativa, então isso também foi super legal para mim e deu super certo. E é isso, assim, sempre estive disponível. Então acho que tudo começou aí. Eu estar disponível e o Senhor precisar também de pessoas disponíveis, né? Então tem um trabalho, alguém disponível, e uhum, aí o Senhor ele aproveita isso para nos usar também. é isso. É isso. Muito Tava aqui, lindo, eu fiquei focada ali. muito lindo esse amor pela obra, essa dedicação, pastora. E é importante, né? Porque a obra do Senhor, ela precisa e o Senhor, ele recompensa. Todo o Sim. esforço, todo o tempo que a gente dedica na obra dele, com certeza vale muito a pena. E assim, e como que começou o seu trabalho com o círculo de oração? Porque você é muito jovem, você é muito Não nova, sou nada, eu sou uma né? idosa já, uma jovem senhora. É muito nova, é muito jovem e já fez tantas coisas e hoje lidera um grupo de mulheres, já liderou outros grupos de mulheres, já liderou Uhum, grupos de frente jovem. Então, assim, por onde que veio? De onde veio esse amor? Porque uhum. as pessoas têm, algumas meninas mais novas têm esse preconceito. Ai, mas eu vou ficar com as senhoras. Ai, mas eu vou ficar com as irmãs, sabe? Então, assim, como é que você começou nesse meio e o que que te deu esse estalo, sabe? Esse amor por esse trabalho? Sim. A minha sogra, ela é pastora. E eu falo, né? Eu sempre estive disponível mesmo. Então, assim, tem oração, não tenho nada pra fazer, então eu vou. Tem oração, não tenho nenhum compromisso, escola, na época, faculdade, então eu vou estar lá. Normalmente era de sábado, então sempre estava disponível. Então, eu sempre fui aquela pessoa que tem coisa na igreja, eu vou estar lá. Nem que eu não vou fazer nada, eu vou sentar e cultuar, mas eu vou estar lá, eu sempre participei. Então, acho que nasceu disso também, nessa disponibilidade, né? Complementando com a resposta da primeira pergunta. Mas eu criei um carinho especial pelo grupo, pelo círculo de oração,
porque eu sempre via que era diferente. Uhum. Então, assim, quando eu ia no círculo de oração, na consagração que as irmãs faziam, não sei, era diferente. E aquilo me encantava. Então, eu sempre procurei estar junto com as irmãs. Então, a consagração, quando elas iam louvar. Isso desde que eu era adolescente, antes de eu namorar, antes de eu casar. Eu sempre estava junto com as irmãs, porque eu achava elas muito maravilhosas, assim. Ainda são muito maravilhosas. Mas, não sei, acho que tinha algo diferente e que eu queria ter. Então, elas oravam com uma fé. Eu queria ter a fé assim também. Então, eu vou andar com alguém que tem essa fé para me ensinar como que eu oro desse jeito. Como milagres que elas viveram. Então, eu sempre me inspirei muito nessas mulheres. E me sinto muito honrada, né, pelos lugares que o Senhor tem me permitido alcançar. Porque eu sempre tive isso comigo, né? E é uma coisa que até a nossa bispa fala. A honra que você respeita é a honra que você atrai. E isso é muito forte, porque a gente vê muitas pessoas que não honram liderança, não honram mulheres, não honram pessoas cristãs, mulheres de Deus. E em algum momento isso fica barrado na sua vida. Uhum. Então, quanto mais você honra, mais você se dispõe, mais o Senhor também vai trazer honra para a sua vida. Uhum. Porque são frutos que a gente colhe de sementes que a gente plantou. Então, eu acho isso muito incrível. Eu sempre gostei muito das irmãs, assim. Eu sempre achei muito diferente. Quando elas cantavam, era diferente. Embora, não sei o que acontece. Tem muitos grupos, me perdoem se eu estiver errada, mas tem muitos grupos que eu conheço que não faziam nem divisão de vozes, assim. Mas o louvor saía diferente. Então, eu sempre me inspirei nelas, sempre quis estar junto com elas. E depois de um tempo, quanto mais eu ia, elas viam que eu estava presente e ajudava, ficava na porta, tirava oferta, cantava o hino da harpa. Porque normalmente o círculo de oração não é um culto, não é um momento onde tem muitas pessoas. Sempre são poucas. Verdade. É uma coisa incrível, assim. Na maioria das igrejas é assim. E a não ser que seja um trabalho muito específico, uma consagração muito grande, que envolva mais igrejas, que envolva mais pessoas, um trabalho diferente, normalmente vai ter as que já vão sempre. Porque são sempre as pessoas que estão precisando, são sempre as pessoas que estão ali fiéis. Então, eu via a necessidade porque eu também via isso. Nossa, nunca vai quase ninguém. Você vai numa consagração, no círculo de oração, tinha lá 15, 20 pessoas. Isso me impressionava. Eu falava, nossa, é um culto tão legal. Você vai, você ora, você chora, você sai renovado. E como que as pessoas não vão? Então, eu também ficava com isso no meu coração. Se eu puder, eu vou estar lá, porque eu vejo a necessidade também da obra, né? E normalmente eram em horários que as pessoas trabalhavam, então também estava disponível para ajudar. E com o tempo, as irmãs começaram a me dar oportunidade para ministrar oferta, para louvar, para cantar no ofertório. Enfim, então comecei a também me desenvolver nesse sentido, né? Trabalhando ali junto com elas. E quando surgiu o trabalho da Frente Jovem, não era um trabalho tão forte como é hoje. A Frente Jovem, assim, tem um trabalho excepcional de direcionamento das meninas. Mas eu já fazia parte das irmãs. Então, quando eu comecei a trabalhar com a Frente Jovem, eu tinha muita mentalidade de eu sou irmã também. Eu já era casada, então foi muito natural, porque eu já estava nos ensaios das irmãs, eu já participava do congresso das irmãs, e eu era líder dos jovens. Então, o que eu fazia? Jovens, pode vir aqui, vamos cantar com as irmãs. Pode vir aqui, vamos vir pro ensaio das irmãs. Então, eu comecei esse trabalho de tentar movimentar as meninas para participar junto com as irmãs também. Porque é como você comentou, tem muita gente que tem... Não vou dizer que é um preconceito, mas é uma certa limitação pessoal de entender que a gente está crescendo. Sim, que a gente está envelhecendo, que está chegando a idade. Então, assim, não dá para eu ter 50 anos e participar dos jovens. Mas se com 15 eu já comecei a trabalhar com as irmãs, a minha mentalidade já muda, porque eu tô lidando com pessoas que já têm mais experiência. E em Tito vai falar, se eu não me engano, não lembro qual o capítulo, mas vai falar: as mais velhas ensinem as mais novas. Sim. Mas ele complementa na postura, nos bons costumes, como exemplo. Então, não é qualquer mulher que a gente pode se inspirar. Mas a gente tem hoje muitas mulheres abençoadíssimas que têm experiência, que têm para nos ensinar, e é delas que a gente pode absorver. Porque eu vou usar o meu caso, né? A minha mãe, ela não é cristã. Então, muito da minha caminhada cristã eu aprendi com a minha sogra. Sim. Eu aprendi com as mulheres do círculo de geração. Porque eu vim vim do mundo, né, em si. Então, eu não tinha alguém para me dar uma base sólida. Tinha palavra, tinha o pastor, tinha acompanhamento. Mas é diferente quando você tem alguém para se inspirar. Por exemplo, eu não tinha o sonho de me casar. O grande sonho de me casar na igreja, de fazer uma festa. Não era um sonho. Mas o Senhor me fez viver isso. E sou muito feliz e grata ao Senhor, porque Ele me faz viver uma coisa que eu nem sonhava que eu queria. Mas eu vi as irmãs da minha igreja que eram casadas, eram felizes.
E eu ficava, ai, seria legal ter isso. E isso começou a nascer no meu coração, porque eu vinha de uma mentalidade assim, não, você é suficiente, você é você por você, você faz o que você quiser, você é uma mulher empoderada. Na época não era essa sim. palavra que usavam, era outra expressão, né? Uma mulher independente. Você é uma mulher independente, te crio para ser uma mulher independente. Então, quando a gente entra no meio cristão, a gente vê tantas mulheres que se doam pela família, pelos filhos, pela sua casa, e o quanto isso é reconfortante, né? E essas mulheres me inspiraram, porque eu não tinha esse sonho, mas andando com elas, começou a nascer isso no meu coração e o Senhor me fez realizar. E a gente precisa de mulheres assim, que inspirem meninas a viverem os projetos do Senhor. E o maior projeto que o Senhor tem são as famílias. E o inimigo tem atacado muito as famílias, tem atacado muito as meninas, no sentido de que você não precisa, você é autossuficiente, você é boa sozinha. Para quê? Homem? Não, você quer. Para que você quer um homem na sua vida? Imagina, só trabalho. Só te dá canseira. Mas não, a gente aprende com essas mulheres de que elas têm para nos ensinar e isso começa a nascer no nosso coração, das experiências que elas viveram. Sim. Aprende com o erro delas, então a gente erra menos, porque elas já erraram, tem a experiência, e a gente começa, então, né, vou fazer diferente. Então, isso é legal também. Então, acho que começou a nascer assim. Quando eu fui líder da Frente Jovem, tentava trazer isso para as meninas também, né? O quanto a gente participar com as mulheres nos traz experiências, né? Nos faz crescer, muda a nossa mentalidade, nos auxilia, de fato, não só no ministério, mas na nossa vida pessoal mesmo, nosso caráter e personalidade. Eu conheço mulheres que são umas ladies. Eu quero ser assim um dia eu serei. Umas ladies, assim, fala baixo, fala manso, Nossa, sim. longânimas. Eu recebo, Senhor, um dia eu vou ser 100%, assim, a gente tá trabalhando tô no 70, eu quero chegar no 100. Então, a gente vai aprendendo com elas a lidar com situações. Então, é legal porque a gente erra menos. Porque a gente aprendeu com pessoas que já erraram e têm experiência. E aí, por consequência, a gente vive menos consequências ruins. Porque a gente aprende com o erro delas. Verdade. Então, todas as meninas da Frente Jovem eu incentivo muito a participar, porque não vou dizer que são todas, não são todas as mulheres, mas grande parte delas tem para nos ensinar, porque somos seres humanos, estamos em constante evolução, mas sempre elas têm algo para ensinar, assim. Seja para ensinar como a gente deve fazer, ou até como não devemos fazer. Sim, eu acho que é muito uma oportunidade de crescimento e maturidade. Porque comigo foi quase a mesma coisa, né? Eu era do mundo, vim pra igreja, e eu fui discipulada pela irmã Vera. Uma verinha. E ela é minha mãe na fé até hoje. Então, quando eu vim para a igreja, eu fui acolhida pelo círculo de oração. Então, na época, eu não trabalhava e estava eu aqui, 2 horas da tarde no círculo de oração. E eu tenho esse mesmo sentimento de, acho que é uma gratidão. Sim. De poder falar, Senhor, eu amadureci espiritualmente, eu amadureci como pessoa, eu tenho me tornado uma mulher melhor através dos exemplos que eu tenho no círculo de oração. Sim. E é muito importante trazer essa base para as meninas, para elas terem essa visão, né? De que não é só ir lá cantar com as irmãs, não é um grupo de senhoras. Ai, mas eu não quero ir cantar com as irmãs. Mas não é só sobre isso. O que você está recebendo? É um presente estar ali com aquelas mulheres, né? Tem aquilo que fala que o inteligente, ele erra para depois acertar. Mas o sábio não, ele aprende com o erro do outro, né? Sim. E o círculo de oração é muito assim. Essas mulheres de Deus, e é sempre bom estar perto de pessoas que estão acima espiritualmente, níveis acima do seu, e que estão ali para te auxiliar, para te aconselhar, né? Acho que não tem nada melhor. Não que o seu amiguinho ali mais novo não possa, né? Mas se puder pedir um conselho para pessoa mais velha, sempre fica com a pessoa mais velha, né? Até porque, assim, normalmente quem é mais velho, eu sou jovem ainda, tá? Mas não só de experiência pessoal e ministerial, mas a maturidade de caráter mesmo. Do que você pode falar, o que você não fala, como que você se comporta, em quais ocasiões você se comporta de determinada forma. Então, você aprende só de observar. Sim. Mas se você parar para conversar e acompanhar, você vai aprender muito mais. Porque Com elas têm certeza. muito para ensinar, assim. E de criação de filhos, e de exemplos, e de situações. E traz conforto, porque... Vou dar o meu exemplo, né? Às vezes eu passo por algumas situações que eu olho e as irmãs falam, não, pastora, fique em paz. Quando eu passei, eu só esperei, não fiz nada. Eu só esperei e passou. Dá uns conselhos que às vezes você já sabe desse conselho, mas que você precisa ouvir alguém falar pra você falar, é isso mesmo, é por esse caminho que eu vou. Né? Então, isso é muito legal também. E para as meninas novas, é isso, não é só o cantar. Mas é aprender a orar, aprender a constância, a ser firme, ser abundante na obra do Senhor. Aqui na igreja a gente tem o exemplo da missionária Sueli. Até a missionária Vera também. Temos outros grandes exemplos de mulheres aqui.
Mas eu vou dar o exemplo da missionária Sueli. Ela é uma senhora. Hoje ela não fecha mais a igreja, porque a gente tá conseguindo fazer ela ir embora pra casa dela e descansar. Mas que limpa a igreja, que tá sempre disponível, que abre, que ajuda, que... Teve um dia que eu fiquei impressionada, porque a gente tava começando o culto, e aí faltava uma pessoa pra ficar na sonoplastia. A pessoa ainda não tinha chegado. Ela desceu do púlpito e foi. Ela sabe tudo, ela é Eu maravilhosa. fiquei em choque. Eu falei, ai, meu marido, é a missionária Sueli que tá lá no som, no... Qual que é o nome? No slide? Eu falei, aham, é ela, é ela. Então a gente aprende com isso, assim, não tem idade pra gente viver aquilo que o Senhor tem pra nós, não tem idade pra gente estar disponível pro que Deus quer. Então, a gente consegue aprender com exemplos assim, né? Às vezes a gente acha que a gente faz muito e não é suficiente, ainda é pouco. Então, aprender com as irmãs é muito precioso e é algo que é uma visão muito interessante que a gente não tinha antes. A gente está começando a trabalhar isso agora e acredito que daqui 5, 10 anos, 20 anos vai ser comum. Mas hoje em dia não é comum porque as pessoas têm esse receio, têm essa mentalidade de que, eu vou ter que virar irmã do coque. Se você virar nova, pensa quando você tiver 50 anos. Se você Sim. começar com 20 anos ser a irmã do coque, quando você tiver com 50, Vai tá minha que nem- irmã Vai estar que nem Enoque, vai ser vai estar que nem transportada. logo, vai ser arrebatada, vai logo pro céu. Então, você vê, você já começa a ser a sua caminhada, já começa a ser como uma referência. Então, são experiências que a gente vive que são únicas. E eu tenho essa fé, assim, quanto mais cedo a gente começar, melhor vai ser o nosso final. Então, eu creio que o Senhor vai nos aprimorando, vai nos melhorando e vai nos fazendo ter o caráter mais parecido com o dele. E, através dessas irmãs, a gente consegue isso também. Sim, é até uma preservação, né? Cara, e isso é excelente isso que você falou sobre o tempo. Porque a gente pensa, por exemplo, você é super jovem, você é pastora. E tem que falar, você é pastora com, sei lá, 40, 50. Não. Às vezes Deus quer te levantar como uma missionária com seus 20. Às vezes Deus quer te levantar como uma evangelista com 23, com 18, até como uma adolescente. Existem muitos adolescentes que Deus Sim. ele já usa na obra dele, né? E é só realmente você ter um coração disponível, um coração aberto e falar, Senhor, usa eu. E o Senhor, ele vai usar. E o Senhor, ele vai continuar nos aperfeiçoando, nos ajudando a melhorar e colocando pessoas conforme o coração dele no nosso caminho para nos ajudar nessa obra, né? Então, assim, pastora, a gente já falou sobre o quão importante esse trabalho é, o quão maravilhoso ele é. Eu adoro o círculo de oração, porque todo final do círculo de oração tem café. E toda Melhores vez, cafés. todo dia que eu vejo lá a foto do trabalho, eu falo, eu queria tanto estar lá no círculo de oração. Mas, assim, qual que é a importância do círculo de oração para a igreja em si? Ministério e igreja. A gente sabe que é geralmente um dos maiores departamentos que tem, né? O departamento de mulheres. Qual que é a importância dele para o ministério e igreja, o círculo de oração? Eu acredito que é muito como no casamento, né? O departamento do círculo de oração, o departamento feminino, as mulheres da igreja, elas, não vou dizer que são um pilar, mas fazem parte da estrutura da igreja. Então, sustenta a igreja em oração, sustenta a igreja no clamor, sustenta a igreja com apoio, com suporte. E isso é algo muito valioso também, porque a gente vê que todos os departamentos oram, a gente está na igreja, a gente está aqui, a gente ora, a gente busca o Senhor, a gente serve, a gente ouve a palavra. Mas eu entendo que o círculo de oração ele vem com um propósito, nasceu com um propósito muito específico. Na época, vamos dar as mãos e orar. Era literalmente um círculo de oração que as Sim. irmãs faziam, era literalmente isso. Mas hoje em dia eu vejo muito como uma sustentação mesmo para a igreja, né? Porque elas não cobrem somente o grupo delas. Elas não cobrem somente a própria oração por si mesma, só pela sua família, não. Elas chegam, elas oram pela igreja, elas oram dentro das salas, elas oram por toda a igreja. Descem na cafeteria e vai orar. Uhum. Elas vão na recepção e vão orar. Elas sobem na galeria para orar. Então, elas cobrem, de fato, a igreja com oração, cobrem o pastor com oração. Então, eu entendo que a importância é essa, né? São mulheres que estão constantemente em oração. Sim. E é de pessoas assim que a gente precisa, porque a igreja, por si só, ela tem a base em Jesus. E essas irmãs também. Sim. Então, elas dão um suporte nesse sentido. Não lembro qual era a expressão que eu ouvia muita gente falar e hoje me fugiu, assim. Coluna. Coluna. Sim. É a coluna da igreja, o são as círculo de mulheres do oração. círculo de oração. Porque elas, né, sustentam Sim, ali verdade. como coluna. Então, acho que eu posso resumir essa frase, né? É a coluna, né, da igreja. Sustenta a igreja em oração. É verdade. E assim, querendo ou não, gente, a igreja sem círculo de oração, ela
Sempre parece que tá faltando alguma coisa. Se você chega na igreja, chega no culto, você vê que tá faltando uma irmã assim, uma missionária ali, você fala: "Ixi, cadê a missionária tal? Ixi, cadê a evangelista tal?" A gente já fica meio assim, né, sente essa falta. É até como casamento, né, que a palavra fala que a mulher é auxiliadora. É como Sim. se a geração fosse uma auxiliar da igreja, e isso é É. muito lindo, né, esse cuidado que o ciclo de geração tem, essa importância. Às vezes Deus ele dá livramento a pessoas, cura pessoas. Uma experiência que me Sim. marcou muito um dia, num dia de círculo de oração, foi que a gente terminou o culto e a irmã Vera falou assim: "Ai, vamos visitar uma pessoa". E o círculo de ora eu adoro o trabalho de visita do círculo de oração, acho, assim, maravilhoso. E essa irmã estava enferma, muito doente, e ela ficou tão feliz de ser recebida, de: "Poxa, vocês se importam, vocês vieram na minha casa e estão aqui comigo". E esse foi um momento de oração muito poderoso, o Senhor, ele agiu de maneira muito tremenda, e essa é a importância. Sim. Eu acho que o de você se sentir acolhido e esse trabalho de acolhimento do círculo de oração é muito bonito. Eu acredito que, assim, é um dos motivos de talvez ser um dos cultos mais vazios, que às vezes era para ser um dos cultos mais cheios, mas muitas vezes é um dos mais vazios. Mas é o culto onde traz mulheres com o coração quebrantado, Sim. que precisam às vezes de uma palavra, que precisam às vezes de uma cura, e muitas vezes não é pelo estar cheio, mas é pelo que está acontecendo ali. E esse Sim. trabalho de acolhimento do círculo de oração, assim, enfim, o círculo de oração é maravilhoso, eu sou muito suspeita a falar, mas assim, é um trabalho incrível e só o Senhor. É um trabalho que eu vejo que é um trabalho de Jesus, é o círculo de oração. E pastora, como que é trabalhar e liderar essas mulheres? Porque trabalhar com gente já é meio complicado, porque a gente trabalha com pessoas de diferentes personalidades, né. Às vezes tem umas irmã que é meio estourada, uma irmã que é mais tranquila, né, que nem você falou que tem a voz bem mansa, bem longânima, outras não. Como que é esse trabalho de liderar e de aconselhar até essas mulheres, né? Porque é uma grande responsabilidade estar à frente disso tudo. No seu ponto de vista, como que é isso? Os jovens me perdoem, os adolescentes me perdoem, os varões me perdoem, até as crianças. Mas as irmãs são um dos melhores, tá no top um dos melhores grupos das igrejas. Vocês me perdoem, né? Vocês me perdoem. Vocês vão me perdoar, vocês vão me perdoar. Pra mim, tá? Pra mim, Carol. Porque elas não oram só por elas, né? Elas fazem um trabalho diferente. Então, assim, eu sempre falei isso. Sempre não, vai. Tem alguns anos que eu falo isso. Que eu preferiria, se eu não fosse tão jovem como eu sou uma jovem senhora, eu participaria só das irmãs. Eu não participaria de outro departamento, porque era só das irmãs. Mas acho que hoje, como eu tenho esse sentimento comigo, de que eu amo muito esse grupo, assim, acho que é um trabalho muito incrível e é uma honra, né, eu conseguir dar esse apoio para elas também. Me revisto muito em oração, porque eu vou dizer que não vou dizer que é fácil, é um desafio. Mas eu acredito que quando o Senhor ele nos dá algo para fazer, ele nos diz como também em alguns momentos. Não é Sim, sempre, mas em muitos momentos ele nos diz como. sim. Então eu tenho aprendido isso, assim, desde que eu comecei a liderar mulheres, a pensar como, não só como eu gostaria que fossem as coisas, né, mas como que elas vão enxergar as coisas, como que vai ser a experiência para elas, o que vai agregar para elas. Porque elas me agregam muito com sabedoria, conhecimento, conselho e várias situações, mas como que eu também consigo agregar para elas? Uhum. Então hoje eu vivo esse momento já tem alguns anos, né, como coordenadora, como líder, de não só receber delas, mas também entregar para elas. E o Senhor tem me orientado nisso, assim, até nos conselhos, no posicionamento, até na forma que eu falo mesmo, assim. Acho que existem contextos onde a gente consegue falar de uma certa forma, Uhum. o jeitinho que a gente fala. Então, eu tenho aprendido muito com essas irmãs e o Senhor tem me orientado muito com isso também. É um desafio, mas eu me sinto muito feliz, porque realmente é um grupo, assim, que eu considero muito diferenciado e todo mundo que participa sente esse cuidado, assim, né? Esse carinho, esse zelo. Não vou dizer que são todas também, porque a gente sabe que as pessoas são difíceis. Eu sou psicóloga, então, quando a gente fala de lidar com pessoas, a gente fala de caráter diferente, personalidade diferente, criação diferente, Sim. experiência diferente. É um contexto muito amplo. Uma pessoa, um indivíduo, traz um contexto consigo muito amplo, é muito aberto.
Então, quando a gente tenta reunir todas essas mulheres, a gente tem que lembrar do propósito. Qual que é o nosso propósito? Porque todo mundo de um contexto diferente, de uma história diferente, uma vida diferente, ideias, projetos, planos diferentes. Mas como que a gente retorna ao nosso propósito? Né? Qual que é o nosso propósito? Nosso propósito é servir a Deus, é ser base para nossa igreja, é dar suporte para os departamentos, é cobrir as pessoas com oração. Então, voltando ao propósito, dá tudo certo. Mas lidar com as pessoas, sempre tem um que a gente tem que falar mais firme, tem um que a gente tem que falar mais manso, Sim. tem um jeitinho diferente de tratar. Isso é para todas as lideranças em si, né? Não somente para as mulheres, mas eu entendo que hoje, no papel que eu estou exercendo, né? Tenho que ter esse cuidado e pensar, né? O que eu consigo devolver para elas? Né? Eu aprendo com ela, mas também o que elas conseguem aprender comigo, o que eu consigo trazer de experiência, sabe? Então, é um desafio, mas o Senhor nos capacita, né? Estamos à disposição de Deus. Isso aí. É aquilo, né? Do cuidar e de ser cuidado. Porque elas cuidam tanto da gente, se importam tanto com a gente, às vezes oram pela nossa vida de maneiras que a gente não imagina. E elas precisam ser cuidadas. Todo mundo precisa daquele cuidado também, né? A gente não consegue ser forte o tempo inteiro. Então, isso é muito importante. Você ter uma liderança que sabe que você pode contar, que te apoia, que tá ali fazendo o melhor, intercedendo sempre por você, também é muito importante. E assim, pastora, a gente já falou sobre transformação de vida. Eu e você gosta muito desse. Nossa, esse departamento é maravilhoso. Eu também sou muito suspeita a falar. Não posso falar que o meu líder de jovem está aqui. O Evandro quase me é bateu. Quando eu falei das irmãs, ele me olhou assim. Eu não vou listar, não vou colocar em As pódio. irmãs não sabem fazer podcast, tá? Mas a gente ora. Eu não vou colocar em pódio para não ser injusto. Mas quais foram as maiores lições que você aprendeu através do círculo de oração? Como que ele mudou a sua vida? Eu vou falar, uma das lições mais importantes que eu aprendi, e que eu aprendi cedo e não errei nisso, é que em muitos momentos, silêncio é resposta. De Deus pra gente e da gente pros outros na vida. Então, muitas vezes é mais fácil você fazer silêncio, esperar o tempo passar, do que você já fazer uma tempestade e tudo desmoronar. Sim. E eu aprendi isso com uma irmã, que ela sempre falava que na época o marido dela, não vou falar o nome dela, né? Ela não vai saber, ela não vai ver o podcast, não. Ela falava que o marido dela era aquela pessoa briguenta, aquela pessoa que reclamava, aquela pessoa assim, difícil de lidar. Ela não casou com quem ela devia, né? Ela não esperou o tempo de Deus, então ela se apressou e casou. E era uma pessoa muito difícil de lidar. E ela fazia o teste da água. Quando ele chegava em casa, ela, ó. Ah! E ele falando, e ela, ó. Com a aguinha na boca, ó. E ele lá. Depois de semanas ela fazendo isso, ele... O que aconteceu que você tá diferente? Começou a reclamar menos. Porque ela também não dava trela. Porque antes, quando aconteciam as situações, ele ficava bravo e brigava. Aí ela ia lá e brigava também. Então, assim, depois que ela ia receber esse conselho de um pastor, e ela depois me repassou, isso foi muito útil, porque com o tempo, né, com paciência, ela começou a falar menos, né, brigar menos, se indispor com ele menos, e aí ele começou a notar uma diferença nela. E através dessa mudança de comportamento, ele também começou a mudar. Então, eu aprendi isso, assim, silêncio também é resposta, né, não vou dizer que quando eu não quero, eles não brigam, porque dependendo da pessoa, a pessoa briga sozinha, mas ela vai estar brigando com você. Mas esse foi um conselho valioso que eu recebi e é algo que realmente me mudou, assim. Às vezes a gente não precisa brigar, não se estressa, né? Bebe só um copinho d'água, vai orar, vai falar com Deus, vai pensar, deixa a pessoa lá e o problema pra lá, porque não só... Às vezes o tempo resolve também, né? Então isso foi algo que eu aprendi. Deixa eu só lembrar qual foi o restante da pergunta, que essa pergunta foi longa. Calma aí. Então, assim, aprendi com as mulheres do círculo de oração. Aprendi a importância da oração constante. Eu já ouvi de algumas jovens que, eu não sei orar. Eu não sei orar. Não consigo orar como você. Deixa eu orar. Falar com Deus. Tá na dúvida? Olha o Pai Nosso. Engrandece a Deus, apresenta. Tem um esbocinho de como você pode orar. Então, eu aprendi isso com elas, de que a constância da oração nos faz viver os milagres com o Senhor, nos faz descansar no Senhor. Então, acho que, além dessa do copo d'água, que pra mim é silêncio também é resposta, acho que é tudo de bom.
Mas essa também é a constância da oração. Então, você tá orando, você dobra os seus joelhos, você fecha a porta do seu quarto, você ora. Mas se você estiver no ônibus, se você estiver em casa, se você estiver lavando a louça, se você estiver ouvindo uma música, um hino, né? Se estiver ouvindo uma música cristã, você pode estar orando. Você pode ainda assim estar conectada com Deus e estar falando com Ele. Aquilo também é uma oração. Uhum. Então, a intenção do nosso coração, ela conta muito, né? Então, eu aprendi isso, a oração constante, né? Não é só nos 10 minutos, na meia hora que eu vou orar. Mas é durante todo o meu dia eu tô falando com Deus. Durante todo o meu Sim. dia eu tô conectada com o Senhor e tô falando, tô desabafando, tô ouvindo, parando pra ouvir Ele. Então, eu aprendi isso com as irmãs, né? Você não precisa de um ritual pra você orar. Tem gente que às vezes até se perde, né? Tem a moda agora, né, do devocional, Ah, que é sim. muito bom fazer devocional, Faça eu faço. devocional. Mas, assim, tem gente que, se não tiver um caderno novo, não vou fazer devocional. Preciso comprar um caderno novo. Ai, minha caneta. Ai, porque tudo coloca um empecilho. Não, no final, é você orar, ler a Bíblia, falar com Deus. Uhum. Então, às vezes a gente quer complicar uma coisa que é simples. E a Sim. oração é simples, as pessoas muitas vezes querem complicar, querem criar um ritual, querem criar um momento. E não precisa. Orar é falar com Deus, Exato. né? Seu coração sincero voltado ao Senhor. Então, isso elas me ensinaram, assim, né? Você ser constante na oração. Sim, isso é importante. É, isso que a pastora falou é muito verdade, porque oração não é um ritual, é uma conversa, né? Eu lembro que quando eu voltei, voltei para a igreja do mundo, eu orava e eu tinha uma personalidade muito estourada. É que hoje eu sou tratada pelo Espírito Santo, mas eu era muito estourada. É só um doce. E eu ficava muito brava. E eu chegava para orar e falava, não, Deus, porque isso, porque eu queria fazer isso. E o Espírito Santo, calma, fica tranquila. E às vezes a gente acha que Deus ele quer um ritual. Não, Deus quer que você seja sincero. Assim. Ele é a melhor pessoa para nos conhecer é o Senhor. Ele sabe nossa personalidade, nosso jeito. Ele só quer nos ouvir. E através disso nos mudar. E Nos através, moldar, sim. né? A forma dele. Eu também sou uma pessoa muito expressiva. Só um pouquinho expressiva, você tá me tratando. Só um pouquinho expressiva. Mas eu era mais. Gente, eu era aquela pessoa assim, dá pra ver na minha cara. Assim, quando eu não gostei, quando eu gostei. Hoje em dia eu tento me policiar e o Senhor tem me tratado. E é isso, assim, a sinceridade do nosso coração. Né? Às vezes a gente quer ir falar com o Senhor, a gente faz tanto ritual pra tentar mascarar a intenção. Pra Uhum, tentar, sim, né? exatamente. Não, o Senhor não vai ver, ele vai. Ele vai ver, Ele ele vê tudo. conhece. Então, até nos moldar nisso, porque às vezes a gente tem um jeito, não vou dizer a personalidade, né? Cada um tem uma personalidade, tem um jeitinho diferente, tem um caráter, e o Senhor, ele molda o nosso caráter. Então, através da oração, da nossa sinceridade, a pessoa que rouba, ela para de roubar, a pessoa que mentia, para de mentir, pessoas que falam palavrão, param de falar. Vou dar um exemplo. Eu era uma pessoa, quando eu aceitei a Jesus, tinha 13 anos, eu tinha uma boca imunda, assim, uma boca suja que uma vez uma amiga minha cristã, ela era da igreja, a gente ia pra escola junto, a gente congregava junto e subia pra escola junto, a gente não era da mesma sala. E aí a gente conversando, depois de um tempo, assim, ela, Carol, você já percebeu que de cada 10 palavras que você fala, 8 é palavrão? E eu não tinha me dado conta disso, eu não tinha. Pra mim, eu tava falando normal, eu tava de boaça, tava tranquila. Então, eu comecei a orar e o Senhor começou a trabalhar isso em mim. Hoje, não falo palavrão, tem muitos anos, nossa, muitos anos que eu não falo. E virou natural. Uhum. Porque até disso o Senhor vai nos mudando o nosso vocabulário. Porque a forma como a gente fala com Deus molda a forma como a gente fala com as pessoas também. Sim. Então, quem vai falar palavras, né, que não deveriam ser ditas para Deus? Uhum. Então, quanto mais a gente fala com Deus, mais a gente aprende como a gente deve falar com as pessoas também. A nossa entonação, as palavras que a gente usa, o nosso comportamento. Então, vira um hábito a Sim. gente falar corretamente, a gente falar de forma leve, de forma bondosa, porque a gente está acostumado a falar com Deus. E é isso molda a forma como a gente fala com as pessoas também. Então, a oração é a base de tudo, assim, do nosso relacionamento com o Senhor. E aprendi muito com o círculo de oração sobre isso. Acho que isso me transformou, assim, foi experiências que eu vivi. Porque às vezes o círculo de oração tem muito disso. Você tá orando, aí você vai no círculo de oração, lá vem a irmã. Nossa, Quando ela vem na sua direção, você fala, ai, Senhor, tá bom, amém. a irmã te olha, você já fica assim. "Ai". E às vezes a resposta de oração que você fez ali. Uma vez eu tive uma experiência que foi, nossa, foi recente, foi muito forte, assim. Eu tava orando, pedindo algo específico ao Senhor. Vou falar aqui, né? Só tem a gente aqui, né? Não tem mais ninguém aqui. Ninguém vai mais assistir esse conteúdo.
E eu tava pedindo ser autoridade, porque eu tava vivendo um momento onde eu tava vendo, nossa senhor, eu fico tão tímida, eu fico nervosa, eu acho que, na minha visão, né, as pessoas percebem que eu tô nervosa, porque assim, eu fico muito. E eu comecei a pedir Senhor autoridade, né, confiança pra quando eu fosse falar, pra quando eu fosse ministrar, pra quando eu fosse louvar, enfim, pra aquilo que eu tava exercendo, exigia de mim um pouco mais, sabe? E era muito novo, eu não tinha vivido aquilo ainda. Eu tava orando, era consagração. Eu tava orando na consagração. Sem brincadeira, eu nem terminei a oração. O meu irmão bateu na minha mão. Falou, Deus tá te dando autoridade. Até me arrepia. Não, experiências que você tem em círculo de oração, em consagração das mulheres. Sim. E eu nem terminei a oração e o Senhor já. E ninguém tava ouvindo, porque quando eu vou orar em consagrações, eu não sento perto de todo mundo, né? Eu sento mais afastado pra poder orar com liberdade. Uhum. Então, é isso, assim, experiência que a gente vive com o círculo de oração, com consagração. Eu acho que tá sempre junto com o ciclo de geração parece estar mais perto do céu. É uma coisa, assim, extraordinária. É. E é muita oração pra elas ter isso, viu? Muito. Pra ter revelação, pra ter autoridade quando for entregar o que é preciso ser entregue. É muita entrega delas também, se doar pro Senhor pra ser usado. Ser sensível à voz do Senhor, assim, acho que essa é uma grande lição que elas nos ensinam também. Às vezes a gente quer deixar pra falar as coisas depois, mas o Senhor quer que a gente fale agora. Então, eu aprendi isso também. Tinha vezes que eu sentia, vou abraçar a pessoa. Aí eu, não, é minha emoção. É que eu conheço a pessoa, acho que ela precisa. E às vezes é você mesmo, você vai lá, abraça e a pessoa sai feliz, abençoada. Deus usa você. Mas é uma sensibilidade diferente, onde se você não for, outra pessoa vai. Sim, nossa, Se você não entregar, outra pessoa vai lá e entrega. Aí você perdeu a oportunidade do Senhor usar a sua vida para algo extraordinário. Então, eu aprendi isso com elas também. Não deixar as oportunidades passarem. Verdade, bate até poxa, aquela decepção de, poxa, era Deus que queria que fosse e eu não fui. Sabe? Aquele sentimento de, poxa, eu não fui fazer o que Deus me falou pra eu fazer. Eu acho que é o pior sentimento que tem, é esse de, tipo, Deus queria que eu fosse e eu me acovardei e eu não fui. Eu acho que não tem nada pior do que isso. E é interessante isso, porque traz pra gente quanto a gente tá sensível à voz do Senhor e a gente a diferenciar o que é eu que quero fazer, porque conheço a pessoa, porque sou amiga, porque, né, sou próxima, porque, sei lá, né, alguma coisa aconteceu. E o quanto é o Senhor mesmo nos direcionando. Então, eu aprendi isso, assim, se é o Senhor que tá falando pra eu ir, eu vou. Eu não vou ter medo da consequência, porque eu sei quem tá falando comigo. E às vezes, quando a gente é novo, a gente tem esse receio. Aí, se eu for lá e abraçar e a pessoa não precisar? Aí, se eu for lá e fizer e a pessoa, sei lá, me olhar feio? E se eu for lá e fizer e a pessoa... Não, a gente aprende com as irmãs, não, você vai lá sem autoridade, sabe quem te chamou, sabe quem falou com você, você entrega o que tem que entregar, nada além disso. Se é só pra abraçar, você só abraça. Se é pra orar pela pessoa, você vai lá e você ora. Então, né, o Senhor também nos instrui a ser sensível à voz dele e nos dá o direcionamento do que a gente precisa fazer. Se é pra entregar que Deus é contigo, entrega, Deus é contigo. É isso, não inventa a roda, não vai fazer outras coisas, entrega até onde o Senhor te mandou. Então, aprendi isso com elas também, assim, a gente ser sensível e não perder a oportunidade, assim, porque o Senhor, ele quer nos usar. Se a gente está disponível, se a gente busca o Senhor, ele nos usa. E isso é bom, porque as pessoas também vão ter experiências através disso, sabe? E inspira outras pessoas também. Eu confesso que eu acho a coisa mais linda. Quando vem as irmãs e abraça, vai entregar algo, você vê que a pessoa está sensível, que o Senhor está respondendo a sua oração. E se não tiver ninguém disponível, quem que o Senhor vai usar? A gente precisa estar disponível. Então, eu aprendi isso com as irmãs, assim, com Deus. A gente está disponível, o Senhor vai nos usar. Se a gente está firme, se a gente está constante. É todo um trabalho, né? Não é assim, você começou agora, já tem um monte de revelação para entregar. Um monte de coisa. Não, irmã, calma. A gente ainda tem que ter o temor e o discernimento. Sim. Mas aprendi isso com elas, assim, porque muitas vezes, nossa, já aconteceu quando eu era adolescente muito. Eu não vou porque vai que a pessoa acha que é de mim. E às vezes, aí vai lá alguém, abraça e a pessoa chora e você fala, meu Deus, era do Senhor mesmo. Né, meu Deus. Então, assim, a gente precisa estar sensível. Isso eu aprendi com ela, você não perde a oportunidade. Se o Senhor falou pra você ir, você vai. Eu acho que uma das grandes lições que o Espírito Santo me ensinou um dia foi quando ele virou pra mim, ele falou pra eu fazer algo. Eu falei, Senhor, como é que eu vou saber se é o Senhor que tá falando ou se é coisa da minha cabeça? E o Espírito Santo virou pra mim e falou assim, você, no seu eu natural, você nunca ia fazer isso. Você de Larissa, você da Larissa, você nunca ia fazer. E isso me virou uma chave, me deu um estalo. Eu falei, pô, verdade. A minha carne nunca ia querer que eu ia lá e fizesse isso.
Eu acho que é a maior dica que você pode ter. Quer saber se Deus te falou para fazer algo? Analise e veja se você, na sua natureza, você faria. Se você fala não faria, quase 100% de certeza que foi Deus que falou. Então, assim, esse trabalho é maravilhoso. E não tem nada de Maravilhoso. bom que vem de nós. Se é bom, vem de Deus. Sim, exatamente. E vamos lá ao assunto que tá chegando, que eu tô mega animada, meu Deus, eu não vejo a hora que é a nossa meu Deus, nosso congresso da Corafest começa na sexta-feira que vem. Pastora Carol, você que é uma mulher muito importante, né, que tá ali na nossa igreja sede do Brás, né? O que você pode falar para as mulheres que não sabem o que é esse trabalho sobre a Corafesp? Gente, eu sou suspeita pra falar também, tá? Porque eu ia pro Corafesp na época que era lencinho, não tinha nem camiseta. Eu usei Eu lencinho, ia mano. Tem uns dois lencinhos, tem um lencinho rosa e um lencinho verde água, entendeu? E alguns eu repetia no ano seguinte. Eu tenho um. Então, assim, o que é o Corafesp, né? É o Congresso de Oração e Ação Feminino do Estado de São Paulo. Então, todas as mulheres do Campo do Brás, da Assembleia de Deus, se reúnem na nossa sede para cultuar ao Senhor. Esse ano o tema tá muito lindo. É tempo de adoração e gratidão. Lindo esse tema. Perfeito. Uhum. A gente já tem os louvores. Estão revelando no Instagram, da @Corafesp Oficial e @Frente Jovem Corafesp. Quem são as pessoas que vão estar lá? Já tem Camila Barros, Perteção e Meg. Então, vai ser muito especial, assim. Eu confesso que é a primeira vez que eu participo dando suporte, tentando ajudar em alguma coisa. Normalmente eu participo mais no culto mesmo. Todo ano eu vou com um propósito. E o Senhor fala comigo, assim, muito especial. Então, vá com um propósito. Se você tem interesse em conhecer, em ver pessoas diferentes, eu falo que o Corafesp é o momento da gente ouvir pregadores, ouvir pessoas que adoram ao Senhor, que cantam, diferente do que a gente já está acostumado. Uhum. Cada culto na nossa igreja já é especial, já é abençoado, já tem pessoas direcionadas por Deus. É sempre maravilhoso, porque Deus é bom e é o mesmo. O mesmo que está aqui é o que vai estar lá. Mas é diferente, porque a gente vê pessoas que a gente não está acostumado a ver. A gente costuma ver pessoas que a gente só vê na internet, que a gente só vê no Instagram, que a gente só vê no YouTube. Então, você ter a oportunidade de ouvir uma palavra e participar desse momento é muito especial. É diferente, né? Então, eu falo assim, se você vai procurar a FESP, vá com um propósito. Vá com um propósito. Por você, pela sua casa, pelo seu trabalho. Enfim, o propósito que você tiver no seu coração. Porque o Senhor fala muito no Corafesp, assim. Muito mesmo. Sim. Sempre é muito especial. E todo ano, eu não sei como eles conseguem. Mas a Bispa consegue, isso supera. Sim. Todo ano, a cada ano, você fala assim, não, agora não vai ter outro igual. Aí você vai no outro, pronto, meu Deus do céu, foi melhor que o passado. E aí você já fica com a lembrança desse. E aí pro próximo ano é a mesma coisa. Então, tô com muita expectativa para esse ano. Sou muito Creio que vai ser suspeita. bênção em nome de Jesus. Vai ter muita gente especial lá também. Hoje acho que tava tendo uma live, daqui a gente tava no culto, né? Mas teve uma live também do Prepara Corafesp, que foi super legal. Então, assim, vá com um propósito. Vá com um propósito. Esse ano tá mais fácil, porque você não precisa comprar camiseta. Você pega uma roupa bonitona que você gosta e você vai. Você cultua o Senhor, você senta lá, leva a sua Bíblia, você ora. Então, eles têm o momento da intercessão também, tem o momento do louvor, da palavra. Então, assim, sempre é muito especial. Mas se você for com um propósito, vai se tornar mais marcante ainda. Sim, é sempre muito tremendo, né? Assim, todo culto de mulheres do Brás, toda reunião de domingo já é muito tremenda. Não tem uma reunião que eu não vou, que eu falo, meu Deus, que palavra tremenda. A palavra que a Marina levou na última reunião foi, assim, extraordinária. E a Corafesp em si sempre é marcante. Todas as vezes que eu fui, eu falei, meu, que coisa maravilhosa. No último ano, a gente foi no dia que teve a Cassiane, se eu não me engano. E eu fiquei tipo, mãe, a Cassiane, eu acompanho Ela a Cassiane. fez um medley maravilhoso. Eu acompanho a Cassiane há anos e você vê a pessoa ali é muito especial, né? E assim, pensa que é um monte de mulher que ora junto. Não tem como dar errado. Não tem só como. pode dar certo. Começa o culto, o céu se abre, assim, ó. É isso, só pode dar certo. Não tem como, não tem possibilidade de erro. Só Sim. a única opção é dar certo e o nome do Senhor ser glorificado. Sim, exatamente. E, pastora, se você pudesse aconselhar, né, para as meninas mais novas, as meninas da Frente Jovem, qual que é a importância da Frente Jovem estar junto com a Corafesp? Sim.
Acho que é muito do que a gente conversou aqui já. É realmente de você ter uma base, você ter um suporte, você ter exemplos. Porque eu não sei se na sua casa você tem um exemplo assim. Não sei se Sim. na sua roda de amizade, de conhecidos, você tem alguém assim. Mas é isso, você se inspira em outras mulheres. Você vê que é possível. Né? Acho que esse é o maior recado, assim. E eu falo muito, isso foi falado na conferência da Frente Jovem ano passado, a pastora Majorri e a. Eu não lembro, Carolina não não, a moça foi. que cantou. Uh, Eu não lembro o nome Condes. dela, e moça, me perdoa. Ai, a Rebeca Rebeca Carvalho. Carvalho! Rebeca! A pastora Marjorie. E foi engraçado, porque como foi a situação? Ela, no final da conferência tem aquela parte de tirar dúvidas, e a galera conversa e manda Sim, perguntas, e foi elas legal. respondem ao vivão, assim, é muito legal. E aí a pastora Marjorie perguntaram assim, o que significa frente jovem? Aí a pastora Marjorie, o futuro. Aí a Rebeca, é o presente. E aí as duas começaram a dar risada, porque é verdade, assim. Você prepara as pessoas agora pro futuro delas. Sim, E isso é exato. muito lindo. Então, assim, é tudo que a gente conversou. Você erra menos, você aprende, você vê como as coisas são feitas. Você participa mais dos bastidores. Porque eu Uhum. vou dar um exemplo. Você participa do congresso da igreja, normalmente você só participa, você vai ver como tudo é feito. Assim, Congresso das Mulheres sempre é maravilhoso. Da Sim. festividade das mulheres é sempre incrível. Então você só vê tudo lindo e maravilhoso. Mas a oração, a consagração, os ensaios, o tempo que foi despendido para fazer aquilo, você começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente, porque você vê Uhum. todo o preparo que foi feito, quanto de Sim. oração, de consagração, de louvor que foi entregue. Então, eu acho que é isso, assim, a importância do envolvimento da frente jovem, né, das meninas da frente jovem com as mulheres, é isso, né? Vocês vão aprender no presente para exercitar agora e no futuro. Então, vocês vão mais preparadas, vocês vão mais empenhadas, vocês vão com uma visão diferente também. Então, sempre falo que é um complemento, Uhum. né? A gente que é mais velho, sou uma jovem senhora, eu já falei, né? Uma jovem senhora, a gente que é mais velho, às vezes, eu não sei o que tá na moda, eu não conheço nem todos os aplicativos estão aqui. Hoje é um, hoje eu sei quais são, mas daqui 10 anos já não vou saber mais. Uhum. Então, eu acho que a gente se complementa, né? A gente vive uma coisa na nossa sociedade como um todo, tá? Que é o etarismo, né? Então, a gente tem, hoje em dia, né, o conflito de gerações. Sim. Então, a gente tem pessoas no trabalho, no ônibus, qualquer lugar, na faculdade, tem pessoas de 50, 60, 70 estão estudando com pessoas de 20, Uhum. de 25. Então, existe esse conflito de gerações geral no mundo todo, mas quando a gente fala da igreja, eu entendo que é muito um complemento. Então, a gente que está há mais tempo, né, as irmãs, as mulheres, as senhoras, consegue ensinar e a Frente Jovem também tem muito a contribuir. Sim. Então, eu falo que é o encontro perfeito, Uhum. né? De quem está antenado com as tendências, com as novidades, com quem já tem experiência, e a gente junta tudo isso, só pode dar certo também. Lá em Eclesiastes vai falar, né? Que não existe nada novo sob o sol. Tudo Tudo que se repete. existe já foi feito, já foi vivido. Uhum. Então, é isso, assim, a gente vai aprendendo umas com as outras. Hoje, Sim. o que pra mim é novidade, pra você que é da frente jovem, talvez não seja. E aí você me ensina e eu aprendo com Uhum. você, mas você também aprende comigo. Sim. Então, eu acho que essa troca, ela é muito importante e aí só faz o reino crescer. Só traz crescimento para a obra do Senhor. E eu entendo que a Bíblia também fala sobre isso, né, da união. A gente tem que ser unido. Então, quanto mais unido a gente for, mais o Senhor vai se manifestar no nosso meio, né? E essa unidade é o que o Senhor quer e é o que faz a igreja crescer também. Então, acho que essa é a importância, a gente trazer a unidade para as meninas e para as mulheres. Essa constante comunhão, né? Que é super, hiper, mega importante. É isso, pastora Carol. Muito obrigada por ter Que dispensado seu agradeço. tempo. Aqui a gente no pós-culto, a gente está aqui gravando, mas Deus é fiel, aleluia. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu creio que através disso a gente vai conseguir alcançar muitas pessoas, né? Muitas mulheres, muitas meninas, e que você possa continuar sendo esse exemplo de mulher para as senhoras, para as meninas da frente jovem, porque o seu testemunho, pelo que eu ouvi, não creio que você não me contou ele num todo, Não, não dá para mas ser no podcast, gente, tem que ser só ao vivo. mas assim, só do que você já me falou aqui é um grande exemplo. É um grande motivo para se glorificar a Deus, a sua vida. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Você quer deixar algum recado para o pessoal que está nos ouvindo?
Eu queria agradecer, me senti muito honrada com o convite. Eu falo muito rápido, eu falo alto, gente, então eu peço desculpa aí com o pessoal da edição, tá? Que vai ter que arrumar tudo que eu falei. Mas eu me senti muito honrada pelo convite mesmo, muito obrigada, que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor dê forças, estratégias, contem comigo para o que precisar. E se eu puder deixar um conselho para quem tá ouvindo aqui a gente, né? Ore um pouco mais. Busca um pouco mais, porque o Senhor, ele sempre tem uma novidade para nossa vida. Não tem nada que você viveu que é o limite do que você pode viver. Não existe isso. Exatamente. Quanto mais você vive, quanto mais dias você passa aqui na Terra, mais o Senhor tem para te oferecer, mais o Senhor tem de cuidado com você e com a sua casa. Então, ore mais, busque mais, porque o Senhor, ele tem pra gente. Amém? Sim, o Senhor sempre tem novidade pra gente. E semana que vem, Corafest! Corafest, galera. Semana que vem? Gente, semana que vem! É semana que vem, galera. Meu Deus do céu! É verdade. É Páscoa, né? Sexta-feira Feriado de Páscoa. Santa, sábado de Aleluia e domingo. 29 a 1º de abril. Segunda-feira à noite, às 19 horas, também vai ter o encerramento do Corafest. Glória a Deus, é um dia mais pra glorificar a Deus, irmão, pelo amor de Deus. Quanto mais tempo, melhor. Quanto mais tempo, melhor. Pessoal, é isso. Esse foi o nosso pod de hoje. Eu agradeço muito a você por ter ficado até aqui com a gente. E a gente se vê numa próxima, se Deus quiser. Deus abençoe. Um beijo. Deus abençoe.